Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, abençoe e guarde as nossas famílias, os nossos lares e abençoe os nossos caminhos, nos livrando de toda maldade humana e espiritual. Eu peço a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. A fé é a certeza daquilo que esperamos. O que você está esperando, meu irmão, minha irmã? O que você espera em Deus? Temos que ativar a nossa fé. Pedir a Deus todos os dias, em oração, que sejamos fortes e corajosos, que Ele nos conceda vida longa com saúde, nos dê sabedoria, entendimento e discernimento espiritual. É isso que eu peço a Deus para a minha vida, para a vida da minha família, para a sua vida e a vida de cada membro da sua família. Sem fé é impossível agradar a Deus. É no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós não devemos buscar a Deus por recompensa. Nós precisamos do nosso Pai. É uma necessidade. A nossa vida pertence a Ele. O ar que respiramos, é Ele quem nos dá, é Ele que nos permite estar aqui na terra até o dia quando Ele quiser nos levar. Então, só isso aí já é uma grande declaração de amor de Deus pelas nossas vidas. Estarmos vivos, agradecer, louvar a Deus, buscar Ele para perto de nós sempre, porque uma pessoa que busca a Deus incessantemente, ela é uma pessoa muito abençoada e muito protegida por Deus. Às vezes ela passa por muitas tribulações, mas ela tem fé, ela crê no amanhã melhor, ela crê em Jesus Cristo, ela sabe que ela não está só e ela sabe que a qualquer momento Deus pode conceder o desejo do coração dela. Temos que ter fé, temos que crer num Deus vivo, num Deus que nos vê todos os dias e que mesmo que falem o que é que você acha que vai mudar na sua vida, isso que você está esperando, isso que você está pedindo, às vezes é um clamor pela saúde e tem pessoas que, como deseja, às vezes, que infelizmente existe, tem pessoas que não querem que outras fiquem bem, que as outras se curem, Deus cure de uma enfermidade grave. Outras não querem que a pessoa fique bem para ela não prosperar no trabalho. Infelizmente, nós temos que entender que vivemos em um mundo que tem pessoas boas que são usadas por Deus e tem pessoas más, pessoas perversas que são usadas. Elas querem e aceitam ser usadas pelo inimigo. Por quê? Porque elas não aceitam. Tem pessoas que têm uma desculpa e falam: os bonzinhos, não adianta ser bonzinho. Se for bonzinho, só perde. Não, se for bonzinho de verdade, se tiver um coração bom, tem a proteção do Todo-Poderoso, do nosso Pai, que nos vê todos os dias. E aquela fé inabalável, sabe, a fé inabalável, tá tudo dizendo ao contrário. E a pessoa está olhando para Ele e está esperando nele. É essa fé que Deus quer de nós. Que a gente olhe para a situação, não vê aquilo que agrada aos olhos, porque como que acontece o milagre? Só acontece o milagre através de uma situação difícil, uma situação inatingível pelo homem. Se não for assim, como que vai glorificar o nome de Deus, dizer que foi um milagre? Se o homem puder resolver. Agora,
A fé da transformação temos que ter dentro de nós, guardada ali dentro. Um tesouro inestimável é a fé dos filhos de Deus. Porque quando você dá credibilidade a Deus e fala, eu sei que no momento certo Ele vai me abençoar, Ele vai mudar a minha situação, não importa qual seja. Nas finanças, como é difícil para uma pessoa quando ela está passando por dificuldades financeiras, com dívidas, pessoas cobrando às vezes o aluguel, falta de dinheiro para pôr o alimento na casa, um desemprego, como é difícil para um pai, uma mãe de família esperar fazendo a parte dele, fazendo a parte dela, enviando o currículo, procurando trabalho, mas às vezes as portas estão fechadas. Às vezes a pessoa olha e fala, como que vai resolver a situação? Porque um mês para uma pessoa que está trabalhando e às vezes reclamando do trabalho que tem, que às vezes ela pediu muito o trabalho para Deus, aí Deus dá o trabalho, aí depois ela começa a reclamar do salário, reclamar do lugar, reclamar que não aguenta mais esse lugar, que esse lugar é insuportável. Aí ela espera o outro mês para receber o pagamento dela e ela tem um pagamento na sua conta, enquanto outros, e outra coisa, quem está trabalhando pode sempre fala, nossa, passou tão rápido um mês, mas para uma pessoa que está desempregada, o tempo não passa, as horas não passam, às vezes a pessoa perde noite de sono, porque está preocupado, como é que vai fazer, como que vai resolver, qual porta que ela vai bater para encontrar ajuda, para chegar o outro mês, e será que no outro mês vai estar empregada? E é quando entra a fé, entra o agir, porque a nossa oração, ela tem que ter ação. O nome oração escrito, você vai ver orar e ação, orar mais ação, oração. Temos que orar e temos que fazer a nossa parte. Agora, tem coisas que não dependem de nós, vai pela fé. Aí você crê, você espera, você olha e você fala, eu não aceito outra coisa a não ser isso. E você começa a imaginar o seu milagre, aquilo que você está esperando. E você começa a entender que tem um tempo de Deus e você começa a declarar, eu vou receber. Não há desânimo, não há palavras de maldição, não há força de inveja, não há mal olhado que vai interferir na minha vida o dia que Deus me der o meu milagre. E você aguarda. Você aguarda o seu milagre. Faça a sua parte e você aguarda o seu milagre. Qual o desejo do teu coração? Tem tantas pessoas que já receberam tudo que pediram. Tudo. Não é pouca coisa, é muita coisa. Eu conheço várias pessoas, muitas pessoas, que pela fé, esperando, orando, esperando, e entregando na mão de quem pode resolver e receberam o seu milagre, receberam aquilo que estava esperando, porque em momento algum eles duvidaram da grandiosidade de Deus. Eu mesmo sou uma delas. Eu já recebi muitos milagres e eu sei que Deus está preparando coisas boas para as nossas vidas, porque Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Olha o que diz no versículo 6 de Hebreus capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Isso nós cremos, que sabemos, temos a certeza que o nosso Deus existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Princípio da sabedoria, temor ao Senhor.
e colocar, sabe, aquela lenha na fogueira, para que a fé, ela comece a queimar dentro de nós, para que a nossa fé aumente a cada dia, é saber que tem um Pai bom, é saber que o caráter de Deus é único, é correto, ele não volta atrás com sua palavra. Então, quando nós começamos a nos aproximar dele, sabemos do poder que Deus tem. Nossa, você já imaginou? O Sol e a Lua estão em volta da Terra e nenhum dos planetas se chocam. Cada um tem o seu lugar. Ele conhece e chama as estrelas pelo nome. Foi ele que construiu tudo. É ele que fez o homem, a mulher, a sua semelhança. Então, comece, se você tem algo contra você, porque tem pessoas que elas têm raiva delas. Às vezes, há momentos, em vários momentos, eu tive raiva de mim. Porque eu falei, por que eu fiz isso comigo? Por que eu deixei que fizessem isso comigo? Só que hoje é um minutinho a raiva que eu tenho às vezes de mim. Um minutinho. Mas o tempo inteiro eu amo a Deus sobre todas as coisas e amo o meu próximo como a mim mesmo. Se eu não me amar, como é que eu vou amar outra pessoa? Se antes eu não tinha descoberto o que é se amar. Se amar significa entender. Eu sou templo do Espírito Santo. Então eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, com o que eu faço, com o que eu desejo para o outro. Porque se uma pessoa deseja mal para outra, aquilo volta para ela. Então, como você pode se amar se você não cuida bem de você? Se você vai cuidar de outras pessoas, que é isso que a maioria das pessoas fazem, né? Pais, pai e mãe, começa a cuidar dos filhos e esquecem de si. Começa a cuidar dos filhos e esquece do casamento, do relacionamento. E a mulher tem uma posição de querer cuidar de tudo e de todos, e deixa ela lá no cantinho, lá por último da fila. E ela, às vezes, ela está tão exausta que ela fica estressada. Quando ela vai orar, ela está com tanta raiva, tanto estresse, que ela olha para ela e fala, nossa, o que é que eu estou fazendo comigo? Aí começa a ter raiva dela mesma. Aí começa a perder as bênçãos. Respire fundo, meu irmão, minha irmã, respire fundo. Dê um tempo para você com Deus. Conversa com o Espírito Santo para que a tua fé seja uma fé fervorosa, uma fé real. Não aquela que, tá tudo bem, tá tudo legal. Então eu tenho fé que Deus... Aí a pessoa fala que crê que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Começa a doer um calo, aí a pessoa já começa a reclamar. Não deixe isso acontecer, porque ao invés de você conseguir a sua bênção, conseguir o seu milagre, você está afastando Deus de você. Porque Deus não aceita reclamação, murmuração. É onde muitas pessoas perdem as bênçãos. Nós temos que ter fé nos momentos que a gente olha e fala assim, nossa, como que eu vou conseguir sair dessa situação? Aí faz uma oração com calma, conversa com Deus, entrega para Ele e fala, eu sei que Ele vai resolver. Essa é a verdadeira fé. Você entregar para o Pai aquilo que você não pode resolver, você ter a certeza do que ele vai fazer. Você já se vê naquela situação resolvida. Imagina a tua vida da maneira que você sonha, da maneira que você pediu a Deus e pede a Deus todos os dias do fundo do seu coração. É um socorro de Deus nas finanças, é uma porta grande aberta, são clientes na empresa,
a cura de uma pessoa que você ama, às vezes é a cura de uma enfermidade da pessoa mesmo. Então, devemos agradar a Deus, dizendo para Ele: Senhor, eu sei que Tu podes, eu sei que Tu podes, basta querer. Quando você tem essa certeza que basta Deus querer, que Ele te dá, aí você descansa em paz, você fica em paz, porque você sabe que está nas mãos de quem pode resolver. Jesus, Ele é nosso advogado e Ele está ao lado do Pai. E quem nele crê é um passo a mais daquele que se aproxima de Deus, porque tem que amar o Filho, tem que respeitar o Filho, tem que agradar a Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Olha Pedro, quando Pedro estava no barco com os discípulos, aí Jesus estava andando em cima das águas. Jesus não estava andando embaixo das águas, nadando ou caminhando. Ele estava em cima. É em cima. É olhando para cima. Quando a gente olha para Ele e não para os lados e não para o problema, é quando Ele fala: vem, vem que eu vou te abençoar. Aí você não tira os olhos dele. Pedro foi o único que teve coragem, que teve fé e perguntou: Senhor, se és tu, diga que eu vá até o Senhor e eu vou. E ele foi até Jesus. Quando ele estava chegando, deu alguns passos, aí o vento, as águas, imagine o susto que ele teve. Quando ele olhou para os lados, quando ele começou a afundar, aí ele: mestre, Senhor, me socorre. Aí Jesus foi e socorreu. Às vezes isso acontece conosco. Somos humanos, somos falhos, mas na hora que a fé está falhando, nós pedimos socorro. Jesus, segura em minhas mãos, não deixe eu fracassar, não deixe eu afundar, porque o Senhor anda em cima. O Senhor tem a força e o poder para resolver todo e qualquer problema. Aquele que acalmou o mar, que acalmou a tempestade, que segurou na mão de Pedro, que levou ele até o barco. Você imagine a sensação de Pedro de andar sobre as águas junto com Jesus, porque ele estava com Jesus. Então, tem muitas pessoas que ficam acima dos seus problemas porque eles têm fé que Jesus está com eles, que eles não estão só. É isso que eu quero que você creia. Meu irmão, minha irmã, você não está só. Jesus está conosco. Jesus está segurando em nossas mãos. Nós não somos uma qualquer. Somos filhos e filhas amados do Deus Todo-Poderoso, que a qualquer momento Ele muda toda e qualquer situação. É só esperar em Deus. Por isso que precisamos do fruto do Espírito Santo. O amor para fazer as coisas que agrade a Deus. Tudo que agrada a Deus é o que você faz com amor. Tudo que você for fazer, faça com amor. Cuide bem da sua vida, cuide bem da sua fé, cuide bem das pessoas que estão ao seu redor, cuide bem do seu trabalho, não importa se você é valorizado, se você não é, faça com amor, que tem alguém te observando, que é o fruto do Espírito Santo. Quem anda com Deus tem que ter o fruto do Espírito Santo. O amor, a paz, ser uma pessoa de paz, ser uma pessoa que sabe dizer sim na hora do sim, também dizer não na hora do não, não deixar que façam coisas erradas com a sua vida. Prestar atenção, porque você é uma prova viva de que Deus existe, e a minha vida e a sua vida, porque Ele é que nos sustenta. Então temos que ter o amor, a alegria, não ser uma pessoa triste, uma pessoa desanimada. Como que você vai dar o testemunho das coisas de Deus se você andar de cabisbaixo? Se você andar cabisbaixo, se você andar reclamando? Isso não é uma prova de fé.
é uma prova de que a pessoa está derrotada, e derrotada é o inimigo das nossas almas, não as nossas vidas. Demonstre fé esperando com alegria, coloque um louvor no seu celular, escute a palavra de Deus, tenha bom ânimo. Deus fala na palavra dele que eu estarei com você. Tenha bom ânimo, seja forte e corajosa, não desista, vá, mesmo que no caminho às vezes a gente precise de uma ajuda, de uma oração, a gente pede também aos nossos irmãos, mas a gente não desiste. Não desista do que Deus tem para a sua vida, não desista dos seus sonhos, não desista, insista no seu milagre e você vai receber pela fé. Faça como todos os heróis da fé que só conseguiram através da fé, porque muitas pessoas ficaram a zero, sem nada. Davi foi um deles. Davi teve hora que Davi não tinha onde morar, não tinha o que comer, e Davi foi para a caverna se esconder de um rei invejoso que queria matar Davi. E Davi se escondeu na caverna. Tem momentos que dá vontade e a pessoa precisa se esconder, mas Deus envia socorro. Deus enviou 400 homens e a família de Davi para ajudar Davi. Deus nunca abandona seus filhos. Ele prepara pessoas para te ajudar. Ora a Deus e pede socorro para Deus, que Deus vem em teu socorro. E é em nome de Jesus que eu estou aqui orando pela tua vida, pela minha vida e as nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço pelo dia de hoje e pela fé, Pai. Eu creio que tem mudança na vida dos teus filhos e filhas. Pela fé, eu sei que o Senhor está escutando essa oração e o Espírito Santo está levando para o trono da graça e vindo com resposta na vida dos teus filhos e filhas. Fala com teus filhos, Senhor. Fala, doce, amado Espírito Santo. Na tua palavra diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Nós te amamos, Pai. Declare junto comigo, você que está nesta oração, declare junto comigo: nós te amamos, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Olha para mim, Senhor, vem meu socorro, Senhor, e libera o meu milagre. Em nome de Jesus, nós oramos, nós agradecemos e pela fé, Pai, nós sabemos que vamos receber, que já estamos vendo o milagre acontecer em nossas vidas, para a tua glória, Deus. Em nome de Jesus, é para a glória do teu nome. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, não esqueça de compartilhar as orações. Passe para outras pessoas que estão esperando uma palavra, que estão precisando da palavra, de ouvir a palavra de Deus. Ajude o canal. Você está fazendo a obra de Deus crescer. E que Deus te abençoe grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.